Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós estamos nesse período aí de quarentena, como já se tem dito, não é férias, nós estamos apenas evitando a proliferação dessa doença coronavírus. E nós precisamos, queridos, nos disciplinar para estarmos em oração, buscando a face do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amados, como eu disse para os irmãos, nós estamos gravando esta escola bíblica dominical especial para esse domingo, dia 22. Gostaria que os irmãos estivessem acompanhando-nos. Iremos cantar 2 canções, depois nós partiremos para um pequeno estudo da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? É um momento de nós ficarmos em família, em unidade, buscando a face do Senhor, porque o momento exige isso, o momento pede isso. Amém? Amém. Eu estou aqui na sala juntamente com a minha família e nós vamos louvar ao Senhor e os irmãos podem louvar juntamente conosco. É como se estivéssemos na igreja, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção, todos vocês conhecem, Deus enviou seu Filho amado. É porque Ele vive que nós podemos crer que existe o amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, amados. Aleluia. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que vivo está para todo sempre. Glória a Jesus.
Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos Graças a Deus. por estarmos, Senhor, celebrando ao Senhor, Aleluia, Jesus. porque o Senhor vive Glória a Deus. e que o Senhor também reina nos nossos lares, Amém. Teu nome, na Jesus. casa dos teus filhos, na casa dos teus servos, cada um filho teu, cada uma filha tua, cada família, Senhor, que compõe a Igreja Batista Nacional Betel. Aleluia, Que o Jesus. Senhor esteja visitando os lares, visitando as famílias, visitando os familiares de perto e de longe, Visita mesmo, Senhor. ó Deus, e Jesus. dando da tua bênção, da tua proteção. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Ó Deus, nós queremos abençoar neste momento, Sim, Senhor, Pai a nossa cidade, Sim, a Deus. cidade de Umas, a cidade de Anápolis, Verdade, Pai querido. a cidade de todas as cidades do nosso estado, todo o nosso estado de Goiás. Aleluia, Nós queremos que o Jesus. Senhor visite o nosso estado em nome de Jesus. Jesus, meu Pai querido. Visita, Senhor, o nosso país neste momento. Sim, Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é a solução. O Senhor sempre tem uma saída. Ó Deus, e a igreja tem se levantado para orar, para buscar a tua face. Atende, Senhor, as nossas orações. Senhor Deus. Atende as nossas súplicas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Em Jesus nome de Cristo. Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos ter um pequeno estudo, pequeno mesmo, no livro de Juízes, no capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Ou você que tem sua Bíblia no seu celular também, você pode ficar à vontade. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, nos traz a seguinte mensagem. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Amém, queridos? Todos nós conhecemos a história dos juízes que se levantou em Israel. Todas as vezes que Israel estava oprimido pelos seus inimigos, Deus sempre levantava juízes, como levantou Otiniel, como levantou Débora, Baraque, como levantou Sansão, como levantou tantos outros juízes. Aqui nós temos a história de um homem chamado Gideão. Se nós voltarmos no capítulo 6, você pode acompanhar aí se você puder. O capítulo 6, o versículo 1 diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Israel, amados, nesta época, Israel empobreceu sobremaneira, porque tudo quanto eles plantavam, os midianitas vinham com os amalequitas e também com o dos filhos do Oriente, ou filhos de Seir, e eles passavam com seus camelos por todas aquelas plantações e destruía. Isso quer dizer que o que eles plantavam não produzia, porque morriam aquelas plantações por causa dos camelos, dos animais que passavam em cima daquelas terras. E a Bíblia diz que, no versículo 7, clamou eles ao Senhor por causa dos midianitas. Ou seja, os midianitas e os amalequitas e os filhos de Seir eram aqueles que estavam oprimindo Israel naquele momento. Aí a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Veja que o versículo 2 diz que eles fizeram para si covas, cavernas e fortalezas. Quando os midianitas vinham, eles se escondiam nessas covas, nessas cavernas e nessas fortalezas com medo do inimigo. Hoje nós estamos aí enclausurados dentro das nossas casas com medo de um inimigo, uma peste chamada novo coronavírus. Os israelitas de então, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Então, amados, o tempo agora é para nós clamarmos ao Senhor. É tempo da igreja se levantar, buscar a face do Deus Todo-Poderoso e clamar ao Senhor. E Gideão, amados, ele estava em um desses lugares. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo com medo dos midianitas. Ele estava em um desses lugares, em uma dessas fortalezas, em uma dessas cavernas, em uma dessas covas, ele estava lá, com a sua peneira, jogando trigo. E o anjo do Senhor estava observando, sabe por quê, amados? Porque Deus, ele está vendo todas as coisas. Os olhos do Senhor, como chama de fogo, está contemplando todas as coisas. Tudo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, né? Porque essa peste aí já é algo global, já atingiu 5 continentes e mais de 100 países. Deus está vendo tudo isso.
Deus está contemplando tudo isso. O Senhor vai, quando vê Gideão ali escondido, o Senhor chega para ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão replica: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas estas coisas? O que é feito do Deus Todo-Poderoso, que nos fez subir da terra do Egito? Gideão indaga isso com o anjo do Senhor. Cadê o Deus que nós ouvimos falar, que os nossos pais nos transmitiram? A mensagem desse Deus que abriu o mar vermelho, que fez coisas extraordinárias. Se Ele é conosco, por que está nos sobrevindo todas essas coisas? O anjo não responde, amados, por que está sobrevindo essas coisas. O anjo apenas diz para Gideão: vai nesta tua força, que você vai livrar os israelitas das mãos dos midianitas. Aí, o versículo 14, vai nessa tua força, tu vai livrar os israelitas dos midianitas. Aí Gideão replica novamente: ai, Senhor meu, com que livrarei? A minha família é a mais pobre em Manassés, eu menor da casa do meu pai, Gideão era o caçula. Aí o Senhor diz: tornou-lhe o Senhor: eu hei de ser contigo. Amados, aqui está a diferença. E Malaquias diz: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas pessoas estão desesperadas, já se falam até em suicídios. Mas sabe qual é a diferença, amados? O Senhor é conosco. Ainda que muitas vezes nós indagamos, mas aquele Deus que fez tantos milagres na minha vida, aquele Deus que operou tantas maravilhas, onde é que Ele está? Não, amados, Ele está no mesmo lugar. Ele está presente, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E aí, amados, Gideão continua falando com o anjo do Senhor. Ele faz algumas provas com Deus para ter a certeza de que Deus estaria com ele mesmo. E Deus confirma que ele estaria com Gideão. E no capítulo 7, amados, no versículo 3 do capítulo 7, a palavra do Senhor diz: agora pregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gideão, de Gileade. Porque, amados, haviam com Gideão 32.000 homens. Veja que o versículo 7 diz assim, capítulo 7 e o versículo 1. Jerubbaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais esse povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Amados, Gideão tinha com ele 32.000 homens. E quando se apregou aqui, dizendo: os covardes voltam, a Bíblia fala, irmãos, que voltaram 22.000 homens. Queridos, essa palavra covarde, essa palavra que os medrosos, os tímidos, ela está relacionada com covardes, traidores. E o Senhor, Ele não aceita pessoas covardes e traidoras. Porque o traidor, ele não pode estar no meio das pessoas que são os valentes de Deus, porque a qualquer momento ele pode trair a confiança de alguém. Aí o Senhor disse: olha, muita gente, manda que os traidores, mande que os covardes, os tímidos, aqueles que não têm coragem de ir adiante da batalha, mande que eles voltem para trás. A Bíblia fala que então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram com Gideão. A palavra do Senhor vem a Gideão dizendo novamente, o Senhor diz:
ainda tem muita gente, Gideão. Aí o Senhor manda que Gideão faça o teste da água. E quando o Senhor fala para Gideão, disse o Senhor a Gideão, ainda há muito povo, faz descer as águas e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo. Este contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez o povo descer ao ribeiro para beber água. E Gideão certamente ficou observando os homens bebendo água, né, amados? Irmãos, olha só como Deus trabalha, a ótica de Deus ela é um tanto diferente da nossa. O Senhor disse para Gideão que aqueles que bebessem água como cães, esses aí Gideão iria tirar a parte. Houve muitos homens, irmãos, vou colocar aqui o número exato de 9.700, que eles chegaram diante das águas e ajoelharam e colocaram a sua boca na água, assim como o cão bebe água. Uma pessoa dessa nunca serve para a guerra, porque uma pessoa que faz um ato desse para beber água, ela não está preparada para a guerra e ela não está em vigilância. Nós temos que estar em vigilância. Aí a Bíblia diz que apenas 300, eles entraram na água, pegaram água com as mãos e com as mãos eles levaram a água à boca. Esse foi o último teste que Deus fez. E foram apenas 300 que levou as mãos nas águas e colocaram água na sua boca. Olha só, foi o número dos que lamberam, versículo 6, levando a mão à boca, 300 homens, todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Existe um momento de ajoelhar, agora existe um momento de avançar. Aquele lá não era um momento de joelho, era um momento de avançar. E a Bíblia diz que estes homens aqui, apenas esses 300, eles foram com Gideão. Mas, amados, a história diz que os midianitas, junto com aquelas duas nações que estavam com eles, a história diz que era mais de 100 mil. Agora, eu pergunto, como é que 100 mil? Ou como é que 300 vai lutar com 100 mil, ou muito mais de 100 mil? Isso é inconcebível, queridos. Mas Deus, ele não trabalha como nós. Deus trabalha completamente diferente. Deus não precisa de muito para fazer uma grande obra. Ele só quer corações obedientes à sua palavra. Ele quer pessoas que estejam atentos a ouvir a sua voz, como foi Gideão e estes 300 que estavam com ele. Amados, esta luta, esta guerra, não era uma luta física, era uma luta espiritual. E quem determinou que essa luta fosse uma luta espiritual foi o próprio Deus. Eles não iam pegar na espada. Quem sabe esses 300 ficou pensando, será que nós vamos lutar com espada, com lança? Aí Deus fala com Gideão, para que ele mandasse confeccionar 30 vasos, ou melhor, 300 vasos, 300 tochas e 300 trombetas. Agora, irmãos, preste atenção. Como é que uma pessoa vai enfrentar um exército de mais de 100 mil, apenas 300, com um vaso na mão, com uma tocha de fogo e tocando uma trombeta? Veja só como o nível de Deus, a Bíblia fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Queridos, isso é impressionante. Deus mandou que Gideão
desse a cada um daqueles 300 um vaso. Depois você pode conferir aí em todo o capítulo 7. Para que ele fizesse esses vasos, né? Veja só o versículo 16, disse: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. Agora pense comigo. O que passava na mente de Gideão, o que passava na mente desses homens, quando eles foram enfrentar aqueles que estavam oprimindo Israel há 7 anos? Eram homens de guerra, homens que estavam montados em cavalos, em camelos. Olha, amados, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. As armas da nossa milícia, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí esses homens pegaram esses vasos, pegaram as tochas, colocaram dentro do vaso e saíram com essas trombetas em suas mãos. Ou seja, essas trombetas eram feitas de chifre de carneiro. No versículo 19, a Bíblia diz que chegaram Gideão e os 100 homens que com ele à extremidade do arraial. A Bíblia diz que Gideão, ele dividiu esses 300 em 3 companhias. Então ele disse assim, 100 vai por aqui, 100 vai por aqui e 100 vem comigo por aqui. Aí nós vamos encontrar lá no epicentro do arraial dos midianitas. E eles foram andando ali, devagarinho. Aí a Bíblia diz, irmãos, no versículo 19, que ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca do sentinela, eles se encontraram no meio do arraial. Amados, veja os instrumentos que esses homens tinham em suas mãos. Vasos. A Bíblia diz que nós somos como vasos na mão do oleiro. O Senhor fala isso com Jeremias. No capítulo 18 de Jeremias, o Senhor diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, que ali falarei contigo. E nós também somos vasos de barro. Irmãos, isto é para mostrar a fragilidade humana. Nós não somos nada diante do Deus Todo-Poderoso. Nós somos apenas vasos de barro. E o capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios, o Senhor fala que Ele colocou o seu tesouro dentro do vaso de barro.